E aqui eu ensino você como viajar para fora do Brasil. Aquele sonho que às vezes a gente tem desde criança e não tirou ainda do papel. Tô aqui para te ensinar a fazer isso. E no tema da live de hoje, nós vamos falar sobre os primeiros passos para organizar uma viagem para o exterior em casal. Antes de mais nada, se você tiver qualquer dúvida, vai me mandando aqui, me manda no decorrer da live, que no final eu vou responder todo mundo, tá bom? Então, muitas vezes, quando eu pergunto para as pessoas, por que você não viaja? O que te impede de viajar? Tem muita gente que ainda me responde assim, Mari, mas eu não quero viajar sozinha, eu não tenho com quem viajar. E eu sempre digo que não precisa você realmente viajar sozinho, né? Você pode ter companhia, você pode arranjar com quem viajar. E realmente eu prefiro viajar com companhia. Eu gosto muito de viajar sozinha também, mas eu gosto muito de viajar com pessoas. Eu acho que você fica mais à vontade, você se diverte mais também. Então é muito bom também. Eu adoro viajar com amigos, com minha irmã, eu viajo bastante com a minha irmã. Mas eu também gosto de viajar sozinha, a gente sempre gosta, né? Mas hoje a gente vai focar na companhia. E talvez o maior obstáculo de viajar em casal seja realmente como organizar a viagem. Porque cada um pode ter uma vontade, cada um quer ir para um lugar, quer conhecer tal coisa, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e cada um no seu lado, né? Então, por isso que eu quero te mostrar. Também cada um quer ir para um país, isso acontece bastante. Às vezes, meu sonho é conhecer tal lugar, mas o meu sonho é conhecer outro e tal. E isso às vezes gera intriga, né? E por isso que eu quero te mostrar nessa live quais são os primeiros passos para vocês organizar essa viagem. Para que não gere intrigas, que dê tudo certo, que vocês achem o destino perfeito. Então essa live não é sobre viajar sem companhia. Essa live vai ser especificamente com companhias. E quando eu falo de casal, gente, eu não tô falando só de namorado, marido, etc. Eu tô falando de casal, mas é amiga, é irmã, é algum familiar, coisas assim, tá? Alguma companhia, um tio, um primo, etc. A companhia que vai com você. As primeiras viagens que eu fiz com outras pessoas foi um pouco difícil pra mim também. Porque você precisa se ajustar nos gostos da outra pessoa também, né? Você precisa ser flexível, porque afinal de contas você não está sozinho, então você tem que se adequar às vontades daquela pessoa que está viajando com você também. E isso nem sempre é muito fácil, né? Então, além disso, também eu não sabia bem como fazer para dividir as tarefas da viagem, tipo as tarefas da organização. Ou um fazia demais, ou outro, né? E o outro não fazia nada. Sempre um ficava mais sobrecarregado que o outro. E a insegurança também, né? De fazer alguma coisa. Porque quando você faz uma viagem só pra você e dá merda, beleza, né? Tá ali, só você, deu merda, mas é só você. Agora, quando você coloca alguma outra pessoa em cilada também, isso me deixava com muito medo. Porque aí, tipo, né? Não é só você que vai ter que se virar, você vai ter que resolver ainda a vida daquela pessoa que tá ali também. E porque organizar uma viagem sozinha já é complicado. Então, organizar pra você e pra outra pessoa também pode ser mais complicado ainda, né? Não mais complicado, mas você tem que ter mais cuidado, porque como eu falei, é você e outra pessoa. Então, se der merda, não é só você que precisa se resolver ali. Tem mais alguém que você tem que resolver junto, mais a vida de alguém que tá ali junto com a tua. E também porque você precisa discutir quais são os passeios, os lugares, aonde que aquela pessoa quer ir também, onde que vocês querem conhecer, e isso pode gerar bastante discussão na hora da viagem, porque como eu disse antes, um pode querer ir para X, outro para Y, mas eu queria ir para o país tal, eu não quero conhecer esse lugar, então tudo isso, se não for muito bem conversado, muito bem planejado antes, pode gerar bastante discussão, né? Ainda mais se vocês tiverem, tipo, se a pessoa que você está indo viajar tiver gostos muito opostos do seu, tipo... eu gosto de neve, nossa, não, eu quero verão. Tipo, né? Inverno e verão já é uma coisa que divide bastante as pessoas. Então, você tem que parar, sentar e conversar bem com a pessoa, decidir o que vocês pretendem fazer. E também sincronizar a agenda das duas pessoas não pode ser uma tarefa que não seja muito fácil, né? Afinal de contas, ambas têm que estar disponíveis na mesma data. Tem que ser tudo certinho. Então, às vezes, organizar uma viagem com mais de uma pessoa... pode ser um pouquinho mais complicado, mas a gente vai facilitar isso. Então, as minhas viagens, eu fiz um intercâmbio com a minha amiga, né? Minha amiga viajou comigo pro intercâmbio. E, gente,
mesmo morando juntas, fazendo intercâmbio, ainda rolava muita treta, porque uma quer fazer uma coisa, a outra quer fazer outra. Então, no começo, até a gente se acertar ali, também foi difícil. E aí, a gente fez quando a gente fazia as viagens, que durante o intercâmbio a gente fez bastante viagem, assim, pela Europa e tal, a gente às vezes não sentava, não organizava, quando chegava lá ficava a maior zona, uma queria ir pra um lugar, outra pra outro. A gente fez uma viagem pra Oslo, porque a gente queria muito ver a neve, a gente queria esquiar e não sei o quê. E aí meu sonho de vida era patinar no gelo, e o delas era esquiar. E aí eu era minoria, então a gente teve que esquiar, e daí a gente ficou sem patinar no gelo. Então são coisas que você tem que programar antes, você tem que planejar antes pra realmente dar certo, porque senão pode dar briga. Às vezes você briga com um amigo de anos por uma bobeira numa viagem que era pra ser incrível, né? Então tem que realmente planejar. E as próprias viagens do intercâmbio, às vezes a gente sentava e falava, tá, então vamos viajar, a gente vai conseguir viajar mês que vem. Pra onde que a gente vai? Aí uma queria ir pra, sei lá, pra puta que pariu, a outra pra outro lugar, daí a gente não podia ir nas mesmas datas. Então você tem que sentar e planejar mesmo, decidir qual viagem que vocês vão realmente fazer juntas, que dá pra vocês fazerem juntas, porque senão vocês acabam tendo problema, brigando mesmo antes da viagem acontecer. E uma pergunta que gera bastante uma dúvida que gera bastante, um problema que gera muito, assim, quando você vai viajar com outra pessoa, é justamente, mas eu quero viajar pra um lugar e ele pra outro. Como é que a gente faz? Então é nessa hora que vocês têm que sentar e decidirem, tipo, meu sonho de vida é ir pra Paris. Nossa, não, eu quero ir pra, sei lá, pros Estados Unidos. Então senta e acha um meio termo, né? Então a nossa primeira viagem, talvez a nossa primeira viagem, então vamos fazer pra África, que aí não é nem um destino de um nem do outro. Acha um destino que vocês tenham em comum, que vocês queiram ir em comum no meio disso, pra que vocês façam realmente essa viagem acontecer, pra que não dê uns BO antes da viagem acontecer, né? Então acha um meio termo nisso, pra que vocês possam realmente fazer isso acontecer, né? Ou então, Mari, mas eu tenho que fazer tudo sozinha e tal. Esse é um problema bem grande, porque assim, como eu falei ali antes, organizar a tua viagem sozinha já é difícil. Então, organizar para 2 pessoas pode ser ainda mais. E quando você tem que fazer tudo isso sozinho, pode ser muito desgastante, pode fazer com que você acabe sei lá, desistindo da viagem, jogando ela pra frente. Pode ser que, no fim das contas, isso não encaixe, porque aí você se sente sobrecarregada e você se estressa com a pessoa antes mesmo dessa viagem acontecer. Então, quando você tem que fazer tudo sozinho, você já começou a fazer errado a tua viagem. Então, aí você tem que sentar com essa pessoa, conversar e dizer assim, olha, não dá pra eu fazer tudo sozinha, eu tô ficando sobrecarregada, não gosto, tipo, é chato, porque depois, se dá algum problema, você fica com toda aquela carga pra você, né? Por mais que às vezes a pessoa, tipo, entenda, não fale isso, não faça alguma coisa, mas você fica com toda aquela carga pra você, né? Porque, tipo, fui eu que organizei toda a viagem e deu merda, né? Então você acaba se cobrando muito mais do que realmente deve. Então, quando você quando você diz assim, mas eu tenho que fazer tudo sozinha, a tua viagem, ela já tá começando errado. Porque tem que ter a participação das 2 pessoas aí. Porque senão ela não funciona. Alguma coisa dá errado, algum desentendimento desnecessário acontece aí no meio do caminho, porque as 2 pessoas estão indo viajar. Então as 2 pessoas têm que organizar juntas, têm que juntar as ideias, né? Porque senão fica muito mais difícil de fazer tudo acontecer. Mari, mas então, organizar a viagem para 2 pessoas dá muito mais trabalho. Nossa, eu realmente não dou conta. É isso que eu acabei de falar. Quando você fica realmente sobrecarregado, quando você fica com tudo para você fazer, realmente fica muito mais difícil. Mas a vantagem de você não estar fazendo a viagem sozinho é que você tem outra pessoa para dividir essas tarefas. Porque viajar tem o seu lado fácil e tem o seu lado difícil. Eu sempre falo aqui pra vocês que uma parte que eu odeio, não odeio, mas que eu não gosto de fazer na organização da viagem é ler a pólice lá do seguro de viagem. Mas eu sempre tenho que ler, porque eu preciso saber se eu tô realmente de acordo com aquilo, se aquilo fecha com o que eu quero. Então, organizar a viagem pode ser que, eu acho muito chato, então vou deixar pro fulano. Mas não, tem que ser um caminho que os 2 façam, pra que não fique pesado pra nenhum dos 2, né? Tem que ser equilibrado, tem que ser leve.
Porque organizar a viagem, fazer a viagem é uma coisa muito legal. Então, tem que ter a participação dos dois, para que os dois já sintam essa energia desde então, né? O primeiro erro que a gente comete, né, em começar a organizar uma viagem em casal, então, é isso que eu acabei de falar, deixar essa responsabilidade só para um fazer. Isso é muito errado, porque os dois precisam se envolver na viagem, porque, como eu disse, organizar a viagem faz parte dela. Eu sempre falo isso pra vocês. Você já começa a viajar ali, você já começa a se imaginar no destino e tal. Então, tem que incluir as duas pessoas, porque senão na hora da viagem, realmente, a pessoa que não ajudou pode ter ideias. Tipo, imagina, vocês chegam lá, você programou então todos os dias, né? Você organizou certinho a viagem, e aí você programou os dias de passeio e tal. E aí, no dia que você vai no teu passeio favorito, a pessoa diz, nossa, mas eu queria ir pra tal lugar. E tal lugar nem tá lá no roteiro de vocês, né? E aí ela pode acabar se frustrando, né? Ficando chateada porque a viagem não saiu como ela queria. Mas ela não teve participação. Então, como é que você ia adivinhar, né, o que ela queria? Então, por isso que é tão importante os dois participarem, para ver o que tá dentro e o que tá fora do roteiro, ver o que cada um realmente quer fazer, o que quer incluir, o que dá pra tirar, o que não dá, para não gerar estresse depois, durante a viagem. Porque gera estresse, mesmo que seja namorado, que seja amiga, que seja irmã, sempre gera estresse. Então, o que a gente puder fazer para evitar é melhor, né? O que a gente puder fazer para realmente fazer com que a viagem seja totalmente harmônica, melhor ainda. Então, não envolver realmente a pessoa contempla no que eu falei antes, né? Se a outra pessoa que vai viajar não tiver realmente envolvida, engajada com o roteiro, essa possibilidade de dar um estresse, de dar uma briga durante a viagem é muito grande. Até porque ela não vai saber nada do que vai acontecer. Né? Ela vai estar totalmente por fora da viagem dela. Ela vai estar só fazendo. E isso pode gerar intrigas, tanto quanto a questão financeira, quanto a questão de realmente de amigos, eu queria fazer tal passeio, você não colocou, eu queria ir para tal lugar e você esqueceu disso e tal. Então pode gerar estresse de várias formas. Então, quando vocês dois estão planejando, quando os dois estão engajados nisso, a harmonia fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil de tudo dar certo. Então, é muito melhor realmente. Outra coisa, fazer o que só um gosta. Que seria o mesmo caso de só um planejar a viagem, né? Porque você vai colocar só o que você quer fazer. Mas fazer o que só um gosta, isso também é muito errado, porque como a viagem é em casal, é a dois, é entre amigos e tal, você vai ter que abrir mão, às vezes, de algumas coisas que você quer fazer, ou que você não quer fazer, você vai ter que fazer, porque, né, são interesses dos dois, para que seja realmente, fique uma coisa legal, fique uma viagem legal pros dois. Então, às vezes, tipo, eu não quero ir pra tal lugar, né, sei lá, eu não quero conhecer tal museu. Mas eu também não quero. Aí a outra pessoa diz, mas eu não quero ir na roda gigante. Vamos citar um exemplo de Londres, né, que é a roda gigante super famosa. Então, tem que ter esse meio termo, tem que ter esse equilíbrio, você tem que entender que às vezes você vai ter que abrir mão de coisas que você queria fazer, e às vezes você vai ter que fazer coisas que você não queria fazer. Mas ambas as pessoas vão ter que fazer isso. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma harmonia entre os dois, para que os dois realmente façam as coisas de interesse dos dois mesmo, porque é uma viagem a dois. Então não dá pra você fazer uma coisa só que um gosta, porque senão acaba realmente ficando uma viagem estressante, desequilibrada, a outra pessoa pode acabar enchendo o saco, porque nada do que vocês estão fazendo agrada a ela e tal. Então tem que ter realmente esse equilíbrio e essa sintonia entre os dois, né? Pra que não haja brigas e desentendimentos desnecessários. Outro erro que a gente faz bastante, principalmente quando é viagem entre amigos, assim e tal, é viajar com amigos de primeira vez para lugares muito longos, né? Fazer uma viagem muito longa por vários dias. Porque às vezes você pensa assim, tipo, de primeira vez, né, gente? Porque às vezes você pensa assim, nossa, vai ser incrível, porque a gente se dá muito bem, porque a gente se vê todo dia, a gente é muito amigo. Só que a convivência de dia a dia, que você só vê a pessoa, é diferente de você estar junto com aquela pessoa 24 horas, né? Você realmente acaba conhecendo as manias, os gostos, a convivência realmente é diferente. E às vezes pode não dar tão certo. Então, se você faz, de repente, a primeira viagem longa de 20 dias viajando pela Europa, com uma pessoa que você nunca viajou, pode ser que vocês se desentendam. Porque é muito tempo junto, né? E vocês realmente não se conhecem, não sabem como são as manias, como que cada um age em determinada
situação e tudo mais, então pode acabar gerando intrigas. Então, um erro bem grotesco que a gente acaba fazendo, principalmente em viagem com amigos, é fazendo uma viagem muito longa de cara, né? A primeira vez, fazer uma viagem muito longa. Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci. Mas então, com isso, o primeiro jeito certo a gente fazer aqui, nesses casos, é ir para um lugar realmente mais próximo, né? Ficar um final de semana com amigo, ou menos dias, para você ver realmente como que vai ser, como que é viajar com aquela pessoa, né? Conhecer ela de fato e ver se vocês realmente dão certo, se o feeling realmente bate, né? Se o santo dá certo. Pra ver se depois vocês podem, então, fazer uma viagem realmente longa. A Camila até comentou aqui, e ela sempre fala, e é bem verdade, você só conhece uma pessoa quando você viaja. Então, conheça ela primeiro numa viagem curta, pra depois você fazer uma viagem longa e não ter problemas. Porque aí você já viu como é que são as manias, porque a gente tem, né? Não é só outra pessoa que a gente tá falando aqui. A gente é cheio de manias, a gente é cheio de 9 horas, a gente faz as coisas nos nossos horários e tal. Então, a primeira impressão com outra pessoa que não conhece essas suas manias ou que você não conhece as delas, realmente é impactante. Então, você tem que ser bem flexível, tem que ser de boa. Então, comece com uma viagem mais curtinha com os amigos pra ver se realmente dá certo, pra depois vocês fazerem uma viagem longa. E depois disso, então, depois de você realmente ter certeza dos seus companheiros de viagem, vocês precisam definir juntos, seja amigo, seja namorado, seja irmã, seja primo, tio, o que for, os lugares que vocês pretendem conhecer. Vocês têm que definir isso juntos. É importante definir juntos para que nenhum lugar que vocês queiram muito conhecer fique de fora, né? Às vezes, sei lá, você nem sabia que o fulano queria conhecer a Torre Eiffel, um exemplo bem grotesco, que nem queria conhecer a Torre Eiffel, então você deixou de fora, vocês nem colocaram e tal. E era um lugar que ele queria muito conhecer, então a viagem dele vai ficar meio frustrante, porque ele queria muito ir e tal. Então, pra evitar esse estresse na viagem, porque isso pode gerar intriga, pode gerar estresse, tudo pode gerar estresse, então a gente tem que evitar tudo. E como é uma viagem a dois, então é bem importante que vocês dois fiquem felizes, que vocês dois estejam em harmonia durante toda a viagem. Então, planejar os lugares que vocês pretendem conhecer juntos é bem importante, né? Para que realmente seja bem harmônico, para que vocês façam tudo o que vocês querem. Eu contei até para vocês aqui, não foi um erro de planejamento, mas foi por um problema que a gente acabou demorando demais para fazer. Eu queria muito ir pra Disney de Paris e a gente se enrolou quando a gente tava na Europa, eu e o Henrique, a gente se enrolou horrores para comprar tudo e acabou que no fim a gente perdeu, porque a gente queria conhecer também o estúdio do Harry Potter. E aí a gente teve que optar por um ou outro. Então, se de repente é um sonho muito grande de uma pessoa conhecer a Disney e do outro muito grande conhecer os estúdios do Harry Potter, então tem que planejar bem para fazer com que a viagem se encaixe, que, né, o roteiro de vocês se encaixe nesses dois passeios, para que vocês não fiquem frustrados no fim das contas. Eu não fiquei, eu queria muito ter conhecido a Disney de Paris, mas eu queria muito conhecer o estúdio do Harry Potter também. Então, no fim das contas, deu tudo certo. Mas foi uma coisa que aconteceu com a gente, porque a gente queria muito, mas a gente se enrolou para comprar esses passeios. E aí, quando a gente foi comprar, já não batia as datas. Na verdade, as datas eram as mesmas que tinham disponíveis, tanto do estúdio do Harry Potter quanto da Disney de Paris. E o estúdio do Harry Potter é em Londres, então a gente ainda tinha que ir até Londres, né? Então, realmente não rolou. Então, para que isso não aconteça e um de vocês fique bravo, fique frustrado durante essa viagem, é bem importante planejar antes e saber bem certinho os lugares que vocês querem conhecer, né? Tipo, não deixa de fora nada. Porque daí depois, se não couber tudo no roteiro, aí vocês vão riscando. Tipo, não, esse aqui não queria tanto conhecer, esse aqui não é tão importante, então esse aqui fica pra próxima e tal. Mas esse aqui não, esse aqui é o que eu queria conhecer muito. Então, faz uma lista com todos eles, sentem juntos e planejem todos os lugares que vocês realmente queriam conhecer, para que depois não fique nenhum de fora, né? E quando vocês precisarem riscar algum de fora, risquem pelos menos relevantes. Depois disso, então, também muito importante decidirem juntos e sentarem e conversarem logo de cara quando vocês decidirem viajar. É a data que vocês pretendem viajar, a data que vocês vão ir viajar. Isso é o primeiro passo que vocês têm que definir, né? Principalmente, às vezes, se vocês trabalham, empresa precisa pedir férias e tudo mais, então vocês têm que pedir juntos, vocês têm que fazer, não juntos, né? Ir lá os dois. Bom, agora a gente precisa de férias. Mas vocês precisam estar de férias na mesma época, né? Vocês precisam estar livre
nesse mesmo tempo. Então, vocês precisam decidir juntos essa data, e principalmente também por questão do clima, né? Às vezes, como eu falei, um gosta muito de verão, outro gosta de inverno, dependendo de pra onde vocês querem ir, ou é muito frio ou é muito quente, então a data também ajuda bastante, né? Às vezes, se vocês gostam cada um de um extremo, é legal ir numa temperatura mais amena, pra todo mundo ficar feliz, pra ninguém ficar bravo, tipo, mas eu odeio o calor, você me vez de vir pro calor, ou então eu odeio frio, agora tô só passando frio, porque o clima também pode interferir bastante, né? Eu, como sou uma pessoa muito friorenta, embora a maioria das minhas viagens tenha sido no frio, eu não gosto muito de viajar no frio, eu prefiro bem mais o verão. Mas também eu não vejo problemas em viajar no frio, assim como eu já fiz várias vezes. Não vou ficar reclamando, talvez se estiver nevando muito eu fique reclamando. Mas é uma coisa que precisa ser sentado e conversado juntos, né? Porque se a pessoa sonha realmente em conhecer a neve, você sonha muito em conhecer a praia do Havaí, sei lá da onde, vocês vão ter que chegar no meio termo. E também para que vocês consigam fazer essa viagem juntos, né? É importante que vocês definam essa data para que vocês resolvam tudo o que precisa até chegar na data para que ela realmente aconteça. Para não chegar lá, tipo, dizer, mas agora eu não consigo sair do trabalho. Essa data ficou horrível pra mim, não vai dar, é correria no trabalho. Então, assim, vocês decidem juntos, antes de qualquer coisa, antes de programar essa viagem, vocês já definem a data juntos para que não haja nenhum problema depois. Então, depois disso, que é muito importante, então vocês vão definir o que cada um vai fazer na etapa da viagem, né? Para evitar os problemas, como eu falei antes, de sobrecarga ou de estresse, ou um tá fazendo tudo, o outro não tá fazendo nada. Então, definam bem certinho as tarefas que cada um vai fazer. Eu vou pesquisar a passagem, eu vou pesquisar a hospedagem. Eu vou ver os passeios na cidade X, no dia tal, eu vou ver o da cidade tal, sabe? Então, separar bem certinho para que não fique pesado para nenhum, não fique difícil para nenhum dos dois que vão viajar. Para que não fique pesado e os dois participem dessa etapa, façam parte dessa organização da viagem, se sintam parte dessa viagem, porque quando você organiza, você se sente parte dela, você, tá ali, você tá procurando, você tá vivenciando já essa viagem. Então, é importante vocês separarem para que nenhum fique sobrecarregado e para que também vocês não façam a mesma coisa, né? Tipo, imagina vocês dois procurando passagem ou vocês dois procurando hospedagem e aí nenhum procurando o resto, né? Então, é bem importante separar as etapas para cada um e ir fazendo isso juntos, né? E para que não fique realmente carregado demais para nenhum, para que seja realmente uma coisa muito fácil e muito leve de fazer. Porque quando eu falo em organização de viagem, as pessoas já ficam meio apavoradas. Tipo, não gosto de fazer isso. A organização de viagem de casal é pior ainda. Só que aí não, são duas pessoas para fazer o mesmo serviço. Então fica muito mais tranquilo, porque tua tarefa reduz na metade, né? Então separa certinho o que cada um vai fazer e tudo mais, que fica muito mais tranquilo, fica muito mais leve no fim das contas. E vocês dois também começam a interagir, começam a fazer essa viagem acontecer, começam a sentir ela já realmente, sonhar e imaginar juntas, né? E fica muito melhor quando isso acontece. Imagina, você liga lá pra amiga, tipo, eu vi tal passeio, eu vi tal restaurante pra gente ir. Fica muito melhor. O sonho se torna muito mais real quando você tem com quem compartilhar, com quem dividir a experiência de organizar. E por último, e muito importante, fazer um plano para guardarem dinheiro juntos, né? Isso é muito importante, tanto se for casal, se for amigos, o que for. Cada um com o seu, né? Mas que vocês consigam ter, no final das contas, as mesmas condições na viagem. Não precisa ter o mesmo valor específico, mas para que vocês tenham as mesmas condições, para que vocês estejam viajando na mesma sintonia financeira também, né? E principalmente, vocês consigam realizar essa viagem. Porque às vezes vão se perder no caminho, perder o foco, gastei dinheiro com isso, não vai rolar viagem. Então, façam um plano, tracem um plano financeiro juntos, para que nenhum disperse e nenhum, acabe tendo que desistir da viagem, porque daí não se organizou financeiramente. Ou então, que depois chega na viagem, um tá rasgando dinheiro e o outro tá super econômico, e aí também isso acaba com o clima, porque, vocês não estão na mesma sintonia, na mesma vibe. Então, é bem importante fazer isso para que vocês cheguem no final da viagem
no mesmo nível, né? Quando vocês cheguem no final da viagem, não. Quando vocês cheguem para realizar a viagem, vocês estejam no mesmo nível e principalmente que vocês consigam realmente realizar essa viagem. Se for casal, é até um pouco mais fácil, porque casal às vezes mistura um pouco as finanças, né? Um paga isso, um paga aquilo, e aí vocês podem até guardar dinheiro juntos, né? Numa mesma poupança, no mesmo lugar e tal. E vocês conseguem ver esses números juntos. Então, é bem importante isso também, para que vocês realmente não acabe desfocando, um não acabe perdendo realmente o foco da viagem, acabe dispersando demais, gastei dinheiro com isso e tal. Então, um plano financeiro para viagem é bem legal também. E um sempre puxa o outro, né? Tipo, e aí, já depositou teu dinheiro? Já guardou o dinheiro da poupança? Já pagou tal coisa? E pagando também as coisas também facilita bastante, né? Na hora desse planejamento. Mas um sempre vai puxando o outro. Então, isso é bem legal quando você tá viajando com outra pessoa. Que aí você não corre o risco de desistir porque você não foi regrado o suficiente. A pessoa tá ali, puxando a orelha. Então, tá tudo certo. Mas o ponto principal de tudo isso aqui, gente, de como realmente organizar uma viagem em casal, o ponto principal é respeitar a outra pessoa, né? Os limites da pessoa que está viajando com você. Isso para os dois lados, tanto você quanto ela. É preciso muito respeitar. Porque você pode ser mais aventureiro, mais energético, anda todo dia, faz todos os passeios, quer visitar todos os pontos turísticos, quer visitar todos os museus. Eu, por exemplo, sou essa pessoa. E a sua companhia pode ser uma pessoa bem mais tranquila, que quer ficar mais de boa, mais relaxada, mais cansada, que não tem tanto gás para ficar andando assim, para ficar entrando nos passeios, nos pontos turísticos. Então, são coisas que você tem que relevar durante a viagem, né? Vocês têm que chegar num acordo, realmente num equilíbrio, para que seja uma viagem bem legal para ambos, né? Para que não... nossa, mas eu queria andar mais, mas eu tô cansada e tal. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio entre os dois. Você tem que aprender a respeitar os limites da outra pessoa e a pessoa também tem que aprender a respeitar os seus limites. Às vezes você é a pessoa cansada e a outra é a pessoa aventureira, louca, que quer... A minha madrasta que sempre diz que eu e meu pai, a gente é vaca louca. Então, se você é a pessoa vaca louca, você tem que aprender a respeitar o limite dos outros que estão viajando com você, né? Então, por isso que é tão importante vocês analisarem bem o destino que vocês estão indo, né? Porque às vezes você tá indo pra uma cidade bem grande, que você quer conhecer tudo, e você tá indo com uma pessoa que quer ficar de boa, quer relaxar, não quer fazer nada e tal, pode ser o destino errado, né? Então, é importante achar o destino do equilíbrio também. Que vocês não fiquem andando muito loucamente e que vocês não fiquem muito de boa. Então, é muito importante também achar o destino de acordo com cada tipo de pessoa, né? E manter realmente o equilíbrio entre as duas pessoas para ser uma viagem bem proveitosa, bem harmônica, bem linda, bem maravilhosa, que vocês achem realmente uma companhia muito boa para viajar cada vez mais com ela, né? Então, é realmente muito importante ter esse equilíbrio entre os tipos de pessoa. Tipo, se você é muito energético e a pessoa é mais de boa, achem um destino mais equilibrado, um destino mais tranquilo, para que vocês dois se sintam bem e respeitar muito realmente a outra pessoa, né? Como eu disse, tanto você quanto a outra pessoa te respeitar também. Para que vocês façam uma viagem bem legal, bem harmônica realmente, não fique chato nem para um, nem cansativo demais para outro, para que fique um destino bem agradável e seja uma viagem bem legal. E vocês possam realizar ainda mais, né? Porque às vezes, não gostei de viajar com tal pessoa e tal, ela não me acompanhou. Mas você só errou o destino. Vocês só deveriam ter feito uma viagem para outro lugar, né? Só mudou isso. Então, às vezes, só prestar atenção, analisar um pouquinho mais, entender um pouquinho o próximo, já ajuda bastante. Então, e o primeiro passo para começar toda essa viagem em casal, começar essa viagem com amigo, com quem for, é sentar e definir para onde vocês vão viajar. Como eu falei agora, é muito importante decidir para onde vocês vão, para que seja um lugar harmônico e em sintonia para as duas pessoas, né? E depois disso, colocar a data, definir a data de quando que vocês vão, quando que isso realmente vai acontecer. Porque quando você define uma data, o sonho acaba deixando de ser um sonho e vira uma meta, um objetivo, que você faz aquilo realmente acontecer. Então, o importante aqui agora é colocar uma data, achar um destino e fechar com a data. Definir realmente quando que vocês pretendem ir, para que realmente se torne um objetivo e se torne mais fácil para vocês fazerem acontecer. E aí,
as possibilidades para isso acontecer são muito, muito grandes. Está travado ou ainda não começou? Está travado para você. Mas então, é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Nos encontramos novamente.